Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Semear Agropecuária. Toda semana trazendo informações para melhorar nosso cultivo. E hoje vamos continuar com o tema de nutrição do solo. No nosso último vídeo, pessoal, a gente explicou sobre a importância da nutrição do solo, sobre a análise de solo e falamos também sobre o pH. Se você não viu, clica aqui no card aqui ao lado e vai lá dar uma conferida. E agora vamos para o próximo passo. Depois da calagem, o pH está ok? Está. E agora, pessoal? É só plantar? Espere aí, vamos ver os nutrientes para saber se vamos melhorar eles na nutrição, através da adubação na fundação. A fundação nada mais é do que o ajuste da nutrição para todo o ciclo da planta, para o básico que ela necessita. Vai ter tempos no desenvolvimento dela que ela irá puxar um nutriente mais do que o outro, mas de uma maneira bem geral, ela apresenta uma necessidade constante. E a fundação é para dar um equilíbrio nutricional que o nosso solo necessita e um arranque inicial no nosso cultivo. E para isso, precisamos saber qual variedade você irá plantar. Se vai ser tomate, pimentão, alface, entre outras. Porque são variedades com exigências bem diferentes. Mas agora a Wagner irá nos mostrar um exemplo aqui. Como o Neto já citou, cada cultura tem uma exigência diferente em relação à nutrição. Dentro de alface, tomate, pimentão, essas variedades mudam. E dentro delas tem exigências diferentes em relação às cultivares também. Por exemplo, um pimentão, que o pessoal plantava muito aqui anteriormente na região nordeste, é o albig, por exemplo. É uma variedade mais comum. Ele responde a uma adubação menor. Uma adubação que não tão pesada. Já outras variedades, como novos híbridos, como Colima, como Raquel, que a gente já citou aqui também, e outras variedades que tem no mercado, elas exigem uma nutrição um pouco maior. É mais ou menos aquela comparação. Se você anda de Ferrari, você vai ter uma velocidade maior, mas vai gastar mais combustível. Se anda no Fiat Uno, vai ter uma velocidade um pouco menor, mas o combustível também você economiza. O foco principal da fundação é levar os teores de nutrientes no solo, para o desenvolvimento inicial da planta, principalmente. Só que esse desenvolvimento inicial, ele também vai ter um foco principal, que é o fósforo. E esse fósforo, ele na grande maioria, como alface, por exemplo, culturas de ciclo rápido, ele é disponibilizado majoritariamente no plantio. Mas por que no plantio? Porque ele não consegue se translocar, ele não consegue ir direto para as raízes, como outros nutrientes, como nitrogênio e potássio. Ele tem que estar próximo da raiz, porque ele próximo da raiz, com seu pH equilibrado, já ajustado, não tão ácido, você vai conseguir ter um aproveitamento melhor. E aí entra as funções do fósforo, que é o crescimento das raízes, ele aprofunda mais no solo, consegue buscar nutrientes que às vezes você nem sabia que tinha lá no solo, ele consegue buscar esses nutrientes, um aproveitamento melhor daquela área, e também ele dá energia para a planta. Essa energia ela vai converter num crescimento maior, num desenvolvimento melhor também, além de auxiliar no pegamento, na floração e na frutificação, em caso de frutíferas, por exemplo. Isso é muito importante para o ciclo completo. Os outros nutrientes, como nitrogênio e potássio principalmente, o foco principal dele, nesse início, para a maioria das culturas, é o crescimento inicial. Ele está ali disponível para esse início de crescimento da planta, só que isso pode variar. Por exemplo, na cobertura, que é os próximos passos de adubação, você vai complementar principalmente com nitrogênio e potássio e pode ser, dependendo da cultura, no caso do pimentão, por exemplo, você pode complementar também com fósforo, que ela tem uma resposta razoavelmente boa. Assim como falamos no vídeo sobre pH, que a correção de solo em excesso também prejudicava, o mesmo se aplica para a fundação. Você não pode ter teores, digamos, você precisa de 50 kg de nutriente do determinado adubo por hectare. Você não pode botar 200, 300, porque isso, além de inviabilizar na questão financeira, você vai gastar mais dinheiro, você também corre outros riscos, como o desbalanço do solo, você coloca muito de um nutriente e desbalanceia os outros, e também outros danos diretos, como queima de raiz, queima de sementes na hora da germinação, queima de mudas no geral, e você pode perder, além de tudo, além de perder dinheiro, perder plantas da sua área por causa disso. No vídeo anterior, em relação ao pH, nós citamos que para corrigir o pH quando ele está muito ácido, a gente utiliza o calcário para fazer a calagem e isso a gente eleva os níveis de pH. Para a fundação é parecido, só que a gente utiliza ou adubação química ou adubação orgânica. Falaremos aqui da adubação química, que aí vem os formulados e as fontes simples. No caso de fontes simples, você vai definir a quantidade com base na necessidade do seu solo. Quanto mais rico em nutrientes o solo, tem um nível mais alto de fósforo, por exemplo, ele vai precisar de menos adubo. Quanto menor, ele vai precisar de mais adubo. Ele pode ser de fonte isolada, como o MAP, que ele tem nitrogênio e fósforo, super simples também, ou então formulações comerciais, que aí vai depender da sua região. Aqui a gente encontra muito 4,14,8, 10,30,10 principalmente. Mas aí o que é tudo isso? Como é que a gente vai saber o que está usando? Basicamente, no formulado, você tem os níveis representados pelos 3 elementos principais, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses 3 nutrientes, eles vêm no exemplo do 4,14,8. Inicialmente o nitrogênio sempre vem primeiro, que é 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, que é o número do meio, e 8% de potássio, que é o último número. Nesse caso,
a gente está fornecendo valores menores de nitrogênio, maiores de fósforo e um pouco maiores em relação ao nitrogênio e de potássio. Isso que faz a fundação chegar à quantidade que você precisa é justamente os teores que você vai precisar usar no solo. Quanto maior a exigência da sua cultura, quanto menos nutrido tiver seu solo, maior vai ser a quantidade de determinada formulação ou de determinado adubo separado, adubo químico isoladamente. Mesmo com tudo certinho, depois das correções que a gente fez no solo para levar o pH, a fundação química, a adubação química de fundação, também é importante que se utilize alguma fonte orgânica. E essas fontes orgânicas elas podem ser desde estercos, como caprino, como o esterco bovino, até tortas, como a torta de mamona, que é bem conhecida aqui na região. Aí vai depender da sua disponibilidade. Mas a utilização de esterco, ela favorece para a agregação maior do adubo no solo. Ou seja, do fertilizante que você colocou, quando você coloca esterco, ele consegue reter melhor e a planta consegue pegar à medida que ela vai precisando. A liberação é mais lenta. Além da própria liberação de nutrientes do esterco, que ele vai, aos pouquinhos, ele vai fornecendo à planta. E o ideal é fazer principalmente antes da fundação química. Você vai espalhar no canteiro, incorporar, para deixar ali mais preparado para receber o fertilizante químico, ou pode fazer também durante, ou misturado, como o pessoal utiliza muito aqui na região. Eles fazem a mistura do fertilizante químico com o orgânico e aplica de uma vez só nos canteiros. Aí vai depender da sua disponibilidade, tanto de mão de obra, quanto também de tempo para você fazer um ou outro processo. Tá, mas qual a quantidade exata que eu devo usar na fundação? Qual a forma mais eficiente de fazer no canteiro? Qual a profundidade que eu tenho que deixar o adubo? Essas perguntas são fundamentais para melhorar nosso plantio e a gente sair na frente do mercado. Nos próximos vídeos, iremos explicar como se faz esse cálculo, baseados em uma análise de solo real. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com quem você quer que produza mais e melhor. Até a próxima!